A paz, meus queridos irmãos, como é que vocês estão? Estão prontos para mais um estudo nessa semana, para nós meditarmos e compartilharmos no pequeno grupo? Então, o nosso tema macro é santificação profunda. Eu creio que Cristo está operando isso em nós desde o momento que nós nascemos de novo, né? Nós nascemos do Espírito, mas eu creio que Ele quer intensificar isso na minha e na tua vida. Então, nos 2 primeiros encontros, nós meditamos a respeito do porquê da santificação e também como que se starta essa santificação. Mas hoje nós vamos compreender como que essa santificação se dá entre nós e Jesus, ou como que ela é desenvolvida, né, nessa relação em que há entre o homem e Deus. Então, a primeira coisa que nós vamos tentar categorizar é que existem 4 formas de nós pensarmos a nossa relação com Deus no aspecto da santificação. O primeiro tipo é que Deus faz e depois eu faço. O segundo tipo é Deus quem faz e não eu. A terceira forma de nós olharmos é que Deus mais eu realiza a santificação. E o quarto tipo, que é aquilo que nós compreendemos como o mais bíblico, é que Deus em mim opera a santificação. Então, como que funciona Deus depois eu? É aquele tipo de relação que nós pensamos que Deus nos salvou, talvez há 10, há 20 anos atrás, nós nos convertemos, e Ele falou assim: filho, vai lá, você consegue, né? Ele deixou a Bíblia pra gente, alguns irmãos cristãos, e agora eu tenho que lutar para me santificar. Mas não é bem essa forma bíblica. Uma segunda forma de pensar é Deus e não eu. Então, é aquele tipo de cristão, talvez um pouco mais calvinista, que pensa que Deus fez, Deus operou, e Ele é soberano a ponto de que, se Ele quiser me fazer mais ou menos santo, está dentro da vontade dEle, né? Então, a gente acaba pegando e jogando tudo mais para as costas de Deus, né? São os dois extremos. Um terceiro tipo, que talvez seja um pouco mais bíblico, é que nós fazemos juntamente com Deus. Então Deus faz uma parte, eu faço outra, né? Aquilo que é possível, eu já vi algumas pessoas falando, aquilo que é possível eu faço, mas aquilo que é impossível Deus faz, nós vamos desenvolvendo junto. Mas o mais bíblico, e é difícil de pensar dessa forma porque é um mistério, é algo espiritual, é algo que Deus realizou, é que a salvação se dá com Deus em mim e eu em Deus. Se nós pegarmos 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, olha que fenomenal que Paulo está falando. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ué, como assim? Foi o Paulo ou foi a graça? Agora vamos ver Filipenses 2, verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E no versículo 13, ele fala assim que quem opera o querer efetuar é Deus. Então, como assim? Paulo está falando para nós desenvolvermos a salvação com temor e tremor, mas ao mesmo tempo ele está falando que quem opera tudo é Deus. Então, como que se dá isso? Porque é Deus, mas é nós, mas né, será que um está jogando para as costas do outro? Mas não é isso, porque isso se dá através de uma união cósmica que existe entre nós e Deus, através da obra de Cristo, através da salvação. Aquilo que o pastor chama de nós estarmos amalgamados. E nós compreendermos isso é extremamente importante para nós vivermos realmente uma santificação profunda. Pense numa cebola. Uma cebola tem várias camadas. Talvez eu não sou tão fã de cebola, porque quando a gente vai cortar ela, a gente chora, né? Mas pense numa cebola. Então, se nossa vida fosse uma cebola, talvez nas áreas mais externas estão as coisas mais superficiais a nós. Então, talvez as nossas posses, os nossos bens, talvez numa camada mais interna, estejam as coisas essenciais, mas ainda secundárias. Talvez a nossa profissão, talvez o nosso ministério. Talvez mais internamente estejam as nossas principais relações, talvez a família, os amigos. Talvez mais internamente ainda
estejam a nossa personalidade, o nosso caráter, coisas que nós não conseguimos nos desassociar. Mas na camada mais interna, assim, aquela coisa mais indissolúvel, pensando como se fosse um átomo, está a nossa união com Cristo. Essa é a camada mais interna do cristão. Essa é a parte, o bruto realmente daquilo que nós somos. Nós somos um com Cristo e isso nos define. Então, pensando dessa união numa dimensão mais macro, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós e Ele é o cabeça e nós somos o corpo, como Paulo fala. Pensando nessa dimensão mais macro, hoje nós não estamos mais em Adão, como está lá em 1 Coríntios 15, mas nós estamos em Cristo. Nós não somos mais parte do primeiro homem, mas nós fazemos parte do segundo homem, que é não uma alma vivente como Adão, mas um espírito vivificante. Essa união cósmica faz parte da questão macro. Mas a questão micro, pensando mais na relação íntima, 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós nos tornamos um só espírito com Cristo. E essa união nos proporciona com que nós tenhamos tudo aquilo que Cristo tem. Porque se eu sou um com Cristo, hoje eu possuo e eu detenho tudo aquilo que Cristo tem, porque nós somos um. Paulo ele chega a falar que isso é um grande mistério porque se compara ao casamento. Porque na verdade o casamento se compara a isso, né? O casamento é só uma sombra da real união que há entre Cristo e a sua igreja, nós e Cristo. Então tudo aquilo que Cristo possui, a justificação, quando a Bíblia fala que nós somos justificados, que não há mais condenação, nós somente fomos justificados porque nós estamos em Cristo. A santificação, a adoção, nós não somos mais órfãos. Por quê? Porque nós estamos unidos a Cristo. Nós fomos reconciliados, nós não somos mais estranhos. Nós somos lavados, nós não somos mais sujos. Nós fomos redimidos, porque hoje nós não somos mais escravos. A Bíblia fala que nós fomos comprados. Nós não temos mais uma dívida a pagar. Nós não estamos mais em dívida com Deus. Nós somos libertos. E hoje nós não estamos mais aprisionados. Nós fomos regenerados. Nós fomos iluminados. Nós estávamos cegos. Hoje nós enxergamos. E nós fomos ressurretos. Nós não estamos mais mortos. E tudo isso que está disponível em Cristo, nós já temos, nós já possuímos, nós não iremos possuir. Por quê? Porque foi uma relação, uma união que se deu de forma perpétua e permanente e para sempre. É como um casamento. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos uma sentença que é libertadora de que nós não precisamos acrescentar coisas à nossa fé para que nós venhamos nos santificar. Nós não precisamos acrescentar mais, eu preciso de mais conhecimento, ou eu preciso de mais isso ou mais aquilo. Isso é muito superficial, porque, na verdade, o que nós precisamos é nos aprofundar naquilo que nós já temos, que é o próprio Cristo e a nossa união com Ele. Por isso que é uma santificação profunda, porque se dá pelo aprofundamento na relação que nós possuímos com Cristo. E Jesus não está mais somente conosco hoje. Ele não está conosco. Jesus me ajuda, Ele está comigo, Ele está do meu lado. Ele me auxilia, Ele me ajuda. É muito mais profundo que isso. Ele não está conosco somente, mas Ele está em nós. E quando nós compreendemos isso, isso é um mistério que tem que ser revelado ao nosso espírito. Nós podemos então sentenciar como Paulo sentenciou: Cristo em vós, a esperança da glória, a esperança de que a santificação se dê realmente, a esperança de que nós cresçamos. E quando nós entendemos isso, nós podemos então vivenciar essa experiência que Cristo quer que nós vivenciemos. Que nós possamos refletir sobre isso através do Espírito Santo e Deus abençoe sua vida.